Abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14. Esta palavra, queridos, um dia eu estava na reunião de oração, segunda-feira passada. E na reunião de oração tem um momento que a gente separa alguns alvos para a gente orar. E naquele momento, cada pessoa pega os alvos e sai espalhando aqui para a unidade, para o salão, para fazer aquele tempo de intercessão. E eu me lembro que quando eu peguei os papeizinhos aqui, eu fui aqui naquele cantinho ali, quando eu ajoelhei naquele cantinho ali, para interceder por aqueles alvos, Deus falou a palavra que era para pregar hoje. E eu fiquei pensando, eu comecei a orar em línguas e comecei a pensar na palavra, e fiquei ali depois que o Senhor falou algumas coisas no meu coração, então eu fiz a minha intercessão, e voltamos para dar continuidade na reunião de oração. Então isso aqui foi Deus que me deu e eu quero compartilhar com você. Eu sei que o meu tempo é bem rápido aqui, vai ser uma palavra bem rápida, bem direcionada, que você possa receber no teu coração no nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo, naquela reunião de oração a respeito dessa palavra, que o Senhor me dê graça e sabedoria para transmitir essa palavra ao teu povo, à tua igreja nesta manhã. Assim eu oro, peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui esse trecho da palavra, o contexto, você vai entender que esse momento é o momento em que Salomão está consagrando o templo ao Senhor. O que era esse templo? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus mandou Moisés construir uma tenda chamada tabernáculo. Era uma tenda desmontável, eles montavam e desmontavam porque eles eram um povo nômade, eles estavam em caminhada, e então aquela tenda foi montada para que a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, andassem junto com o povo de Deus. E eles fizeram isso durante muito tempo, e chegou um momento que Deus levantou um rei chamado Davi, e Davi então tem no coração o desejo de construir uma casa para Deus, uma casa para o Senhor. Aquele tabernáculo com tudo o que ele tinha já não existia mais, existia somente uma tenda pequena, onde estava a Arca da Aliança. E então Davi tem esse desejo de construir uma casa ao Senhor. E quando ele vai falar com o profeta fala para ele que ele podia construir, depois Deus revoga isso. E Deus fala que o filho dele, Salomão, iria construir esse templo. E Salomão, então, vai construir esse templo que Davi tinha no coração. Davi preparou tudo, muitos materiais, a planta, tudo direitinho para que Salomão construísse, porque essa era a vontade de Deus, que Salomão construísse, não Davi. E Salomão trabalhou muito nesse projeto. A Bíblia diz que demorou, segundo Reis, capítulo 6, 37 e 38, diz que demorou 7 anos para que o templo fosse construído. Depois, com calma, lê lá na sua casa esses capítulos aqui, você vai ver a grandeza dessa construção, a quantidade de funcionários que trabalhavam, a quantidade de coordenadores de trabalho, vamos dizer assim, a quantidade de material que foi usado, algo extremamente grandioso, porque era o templo para o Senhor. E a palavra templo, vem de uma palavra latina que chama templo. E templo, no hebraico, significa Bet
Elohim, que significa habitação de Deus. Então, quando Salomão constrói esse templo maravilhoso, esse templo glorioso, então esse momento que nós vimos aqui é o momento em que Salomão está consagrando essa construção, esse templo ao Senhor. Aquela casa, né? Ele estava consagrando ao Senhor. E o que aconteceu naquele momento? A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquela casa. Veio uma nuvem de glória ali, encheu toda aquela casa, aquele local. A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor estava ali. Por quê? Porque Salomão consagrou aquela casa ao Senhor. Essa casa foi construída, esse templo foi construído aí por volta de 970 a 1005 antes de Cristo. Então, 1000 anos antes de Jesus vir, esse templo foi construído ali com Salomão. Depois ele foi destruído por Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém ali, por volta de 580, 590 antes de Cristo. Depois o povo foi destruído, depois o povo foi levado cativo, depois eles reconstroem esse templo novamente por volta de 530, 539 ali, antes de Cristo. E depois, no tempo antes de Jesus um pouquinho, Herodes dá uma reformada naquele templo, e no ano 70, depois de Cristo, esse templo então é destruído por um imperador chamado Tito, põe fogo lá e acaba com esse templo. Desse templo, foi consagrado ao Senhor em Jerusalém, só existe hoje o Muro das Lamentações, lá onde os judeus vão para fazer as suas orações. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração hoje, queridos, que Salomão consagrou o templo ao Senhor, e a glória do Senhor encheu aquela casa. É isso que eu quero que você guarde de tudo o templo, de tudo que eu estou falando aqui desse templo, de toda essa história, guarde isso. Salomão levantou o templo e consagrou aquele lugar ao Senhor. E o que aconteceu? Quando ele consagrou, a casa encheu da presença de Deus, a glória do Senhor desceu ali, a nuvem do Senhor encheu aquela casa. Agora, a Bíblia diz, livro de Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que todas as coisas que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, segundo Crônicas, foi escrito para o nosso ensino, para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz que tudo isso que foi escrito são sombra das coisas vindouras. Então, tudo que foi escrito tinha um sentido. Não foi para engrossar a Bíblia, não foi para deixar a Bíblia mais cheia de livros, né? Um monte de palavras, não. Tudo tem um propósito. E segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, foi escrito com um propósito, com um ensinamento para nós. E é aqui que eu quero entrar, onde Deus começou a falar comigo. Se você for comigo no livro de Atos, vá lá, por favor, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 24. (17, 24 e 25) diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Então aqui agora a gente começa a entender algumas coisas, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E lá, quando nós falamos do templo que Salomão consagrou, a glória do Senhor veio, derramou-se naquele lugar, encheu aquela casa. Mas hoje, agora no nosso tempo, a Bíblia diz que Deus não habita nesse templo mais. Não adianta nós fazermos aqui
uma réplica do templo de Salomão, encher aqui de ouro as paredes, revestir de ouro, colocar madeira de cipreste, cedro do Líbano, encher de tantas coisas que foram feitas, e falar agora com a tua glória, enche essa nuvem. Não vai acontecer, queridos. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não vai funcionar. Podemos ter templos bonitos, bem arrumados, confortáveis para louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas não é o templo físico, não é o templo de pedra, de madeira, que vai trazer a habitação de Deus. Agora, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então significa que Deus habita em um outro tipo de templo. E qual é esse outro tipo de templo que Deus habita? E eu quero mostrar para você. Você está em Atos, vá um pouquinho à frente, livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. A palavra do Senhor diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia está fazendo uma pergunta. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia começa a nos dar uma direção. Quem é o templo que Deus habita? Vai mais um pouquinho à frente. Livro de Efésios. Você está aí, Coríntios, vai para frente um pouquinho. 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Preciso colocar essas bases para a gente, para chegar onde Deus falou comigo. Efésios 2, 19 a 22 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para habitação de Deus no Espírito. A palavra de Deus começa a mostrar quem que é o templo que Deus habita hoje. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: foi Deus quem fez você. Você não foi feito por mãos humanas. Foi Deus quem te fez. O ser humano, por mais inteligente que ele seja, por mais tecnológico que ele seja, ele não consegue criar o ser humano. Ele não consegue criar um coração, não consegue criar as emoções que você tem dentro. Quando a gente fala em órgão, parece que é até possível, mas as emoções, o sentimento, a sua estrutura psicológica, o seu cérebro, o que passa dentro da sua mente, o que você está pensando aí agora, olhando aqui para mim, eu quero ver alguém conseguir criar um negócio desse. Não existe, porque você não é criatura humana, você é a criação de Deus. Você não foi feito por mãos humanas, você foi feito de um modo todo especial por Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra e o teu Criador. Amém? E assim como Salomão consagrou o templo ao Senhor e a glória encheu aquela casa. Foi isso que Deus falou comigo, queridos. Assim também Deus quer que você se consagre a Ele, para Ele encher a casa. À medida que você vai se consagrando a Deus, Deus vai enchendo a casa. Deus vai enchendo a casa. A casa vai ficando cheia. E onde a casa vai ficando cheia da presença de Deus, as outras coisas vão saindo, queridos. Onde a nuvem da glória de Deus entrou naquele templo, os sacerdotes não podiam nem ficar de pé para ministrar.
de tanta glória que tinha ali, da presença de Deus. Agora a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em você. Deus habita em você, não é? Deus habita em você. A presença de Deus está dentro da minha vida, dentro de você. Eu posso olhar para você e dizer para você hoje assim: hoje você é templo de Deus. Muito mais bonito, muito mais belo, muito mais chique do que o templo lá de Salomão, queridos, não é? Porque lá a glória vinha, agora a glória e a presença de Deus permanece, está em você, não é? Está na tua vida. E consagrar-se é dedicar-se a Deus, tirar as impurezas, santificar, pôr Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tirar aquilo que não é legal, aquilo que não é bom, vai jogando fora, queridos. Começar a se santificar, o que nós temos feito, orando, né? Nós estamos orando todo dia, nós colocamos nosso joelho no chão, vamos orar, nós temos jejuado, nós temos nos consagrado, e Deus falou: quanto mais vocês se consagrar, mais a glória vai vir, mais o poder de Deus vai se manifestar. E esse novo ano, queridos, que vai se iniciar para nós, como igreja, como ministério, comunidade aqui no Bela Vista, é tempo da gente se consagrar ao Senhor. Se você já tem se consagrado, se consagre mais, se entregue nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente se entrega, mas sempre tem uma cartinha na manga: ai, não sei se eu vou, não sei se esse é para mim, não sei se isso é comigo, e a gente começa a reter a glória e o poder de Deus. Eu me lembro um exemplo da minha vida, no ano de 2020, no mês de janeiro, comecinho de janeiro. Ontem nós repetimos essa cena, né? Ontem nós repetimos essa cena agora de um modo diferente. No dia 9 de janeiro, eu estava por volta de 10h30, 11 horas, eu estava sentado no sofá, na sala, eu e o Lucenir conversando. Eu estava muito ruim, queridos. Eu estava muito magro, uma barriga muito grande. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia comer nada, eu não estava comendo, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que tomar água, mas eu não conseguia, eu tomava água, minha barriga estava enorme, então não tinha como tomar água. Não podia comer, não conseguia dormir, ficava rodando naquela cama. A pessoa, uma mulher grávida de 9 meses, era mais ou menos igual eu estava. Ficava de barriga para cima, não dava, aquilo pesava tudo assim. Eu deitava do lado, aquilo parece que enrolava assim, então não tinha jeito. Do jeito que eu ficava, não dava. Sem contar as coceiras que eu tinha. As coceiras que eu esquentava o corpo, aquilo me coçava tudo, não conseguia dormir. Passei muito tempo da minha vida sem conseguir dormir uma noite, assim, 5 horas direto, sabe? Dormir 5 horas, assim, sem acordar. Muito tempo sem poder fazer isso. E naquela noite, por volta de 10h30, eu falei para a Lucenir: Lucenir, acho que Deus tem alguma coisa comigo, não é impossível. Eu estava muito mal, sem força, debilitado, minhas pernas estavam dessa grossura, meus pés então enormes, não podia nem calçar, nem chinelinha havaiana entrava no meu pé, de tão inchado que eu estava. Eu falei: Deus vai fazer alguma coisa comigo, Lucenir, não sei o que é, mas Ele vai entrar, Ele vai mexer, Ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei, eu só não falei para ela, mas no meu coração de repente vai me levar daqui, sabe? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. E eu fui dormir. Ontem nós fizemos jeitinho, estava lá, mas só conversando, mas lembrando de coisas boas. E naquela noite eu deitei, eu acordava deitava, cochilava lá uma meia hora, 40 minutos, eu levantava porque não conseguia dormir com aquele desconforto daquela situação, e também por causa das coceiras que coçava aqui, coçava ali, dava uma coceira para todo lado. E eu levantei por volta de 3 horas da manhã e fui, como estava um dia quente assim, em janeiro, né? Eu saí lá para fora, numa arinha que nós temos lá na nossa casa, uma cadeira que dá de frente a uma porta. E aquela porta que dá para a garagem, eu abri o vidro, então entrava uma brisa, um vento muito gostoso ali. E eu sentei naquela cadeira e comecei a orar. Porque eu levantava, eu orava, ficava ali falando com Deus. E naquela madrugada, Deus me levou a fazer uma oração diferente. Naquele momento que eu estava ali, eu comecei a orar, falando de Deus, as coisas. De repente, eu fui para uma direção que eu não tinha ido. E eu comecei a falar com Deus, e eu lembro da oração direitinho, queridos. Eu lembro que eu falei assim para Deus: olha, Senhor, eu entreguei minha vida para Ti. A minha vida pertence ao Senhor. E independente do que eu venha viver, independente do que eu venha passar, eu já vinha passando uma situação muito ruim, irmão. 4 anos e meio de uma situação muito complicada. Mas independente do que eu tenha que passar ainda aqui na terra, ou independente do que eu tenha que enfrentar, seja lá o que for, Senhor, eu estou disposto
a fazer a vontade do Senhor. Eu estou disposto é como se dissesse para Deus, eu estou disposto a me colocar nas tuas mãos assim, toma aí, Senhor, faz o que o Senhor quer. Sabe, bem assim mesmo, sabe, olha, o que o Senhor quiser pode fazer, eu estou disposto, eu aceito a vontade do Senhor. Eu fiz essa oração por volta de 3:30 da manhã, aí voltei a dormir mais um pouquinho, cochilando. Quando foi 5:54 da manhã, meu celular tocou, queridos. E naquele mesmo dia, aí já era dia 10 de janeiro, eu recebi lá do hospital uma oferta de um fígado. Naquele mesmo dia, 21 horas ou 9 horas da noite, eu estava saindo do centro cirúrgico, estava indo para a UTI para me recuperar. Mas o meu problema, que não havia solução, não havia como resolver, o meu problema já tinha ficado para trás. Eu acordei de manhã, eu acordei na UTI lá um pouquinho, fiquei acordado um pouquinho, depois eles me sedaram de novo. Eu passei aquela noite sedado. E no sábado de manhã, quando eu acordei de manhã, eu já me sentia outra pessoa. A hora que a Lucenir chegou lá para me visitar, eu estava entubado, um tubo. Eu queria falar para ela que eu já estava bom. Eu falei, deixa eu falar. Eu não conseguia. Eu falei, me arruma um papel. E para falar para ela arrumar um papel, eu queria escrever para ela que eu já estava bem. Já estava me sentindo outra pessoa, queridos. Porque aquela noite eu fiz uma oração de consagração, de colocar realmente a minha vida nas mãos de Deus. Por isso, Deus está nos chamando como igreja do Senhor para esses dias, para um tempo de consagração. Um tempo de realmente crer nesse Deus que se fala, como o Luiz Henrique ministrou aqui, da palavra. Tantas ministrações que têm sido liberadas, tantas palavras Deus tem nos dado. É tempo de acreditar, é tempo de crer, é tempo de realmente entender que Deus é vivo, presente nas nossas vidas. E que nós somos templo do Espírito, que a glória, a unção, o poder de Deus vem sobre nós. Você não está sozinho, você não é estrangeiro, forasteiro. A Bíblia diz que você está sendo edificado para a habitação de Deus. Você é a pessoa mais importante da face da terra, porque você tem habitação de Deus em você. Habitação de Deus. E o que Deus falou comigo como igreja é que se nós nos consagrarmos, a glória do Senhor vai se manifestar nesse lugar. A glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A glória de Deus vai manifestar na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. A glória de Deus vai se manifestar. A nuvem de glória vai encher a casa, irmãos. Os sacerdotes não podiam entrar, as pessoas vão chegar perto de você, vai levar uma descarga de, sei lá quantos 1000 volts pela presença de Deus na tua vida. Pessoas endemoniadas, você vai passar perto, elas vão cair, você vai falar, o que aconteceu? Não vai precisar repreender nada, o Espírito vai sumir, porque a glória de Deus está ali com você. A presença de Deus na tua vida, a presença de Deus na tua caminhada, mas para isso você precisa se consagrar, você precisa realmente colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, falar, Senhor, eu estou contigo, e eu não abro mão disso, seja lá o que for, se precisar fazer cirurgia eu faço, se precisar ser curado instantaneamente eu quero, mas eu quero a tua glória, o teu poder, a tua presença. É isso que Salomão fez, irmãos, é isso que Deus quer que nós façamos nesse dia. Não vamos ficar tão preocupados com a construção humana, a pedra, vamos ficar preocupados com a construção divina, vamos ficar preocupados com as pessoas, e a glória de Deus vai vir sobre a minha, sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Foi isso que Deus falou para mim, assim, eu estava ajoelhado aqui, ó, nesse cantinho aqui, Deus falou, fala para esse povo que se eles consagrar-se, a minha glória vai encher essa casa. Irmãos, vai chegar dia que você não vai conseguir entrar aqui, a hora que você chegar naquele corredor ali, você vai sentir a glória de Deus, o poder de Deus, não pelo templo, mas pela glória que está na sua vida. Amém? É tempo, irmãos, de nós experimentarmos, Deus tem liberado tantas coisas aqui nesse lugar. Deus tem liberado lá naquela promessa lá do começo, daqueles cultos, viu aquele povo lá? As pessoas estranhas de bigode, uns caras. Naquela inauguração Deus liberou tantas coisas. Agora é tempo de começar a receber, é tempo de começar a ver isso acontecendo, irmãos. Deus é Deus de promessa, mas é Deus que cumpre as promessas. E Ele está chamando você para esses dias, para que a glória de Deus
se manifeste na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, para nós participarmos da ceia. Hoje nós vamos ter a ceia. Essa ceia vai ser um memorial de consagração a Deus. Olha, Senhor, eu vou participar, eu vou comer o pão, beber o cálice, porque eu creio que ao fazer isso eu estou ratificando no reino espiritual, eu estou me consagrando ao Senhor para esse novo tempo que vai começar a acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na sua vida financeira. A glória de Deus, irmãos, onde ela chega, ela atinge por completo e atinge a todos. Amém? Fique de pé, por favor. Quero liberar essa glória, esse poder, essa unção sobre a tua vida. Quer receber aí a unção de Deus, poder de Deus? Amém? Se nós tivéssemos tempo, queridos, eu ia chamar todo mundo aqui à frente, nós íamos orar, íamos nos abraçar aqui, tudo, mas nós não podemos, né? Infelizmente, ainda. Mas vai chegar o dia que nós vamos poder. Mas eu quero liberar da mesma forma que Deus colocou isso na minha vida, eu quero lançar para a tua vida nessa manhã, se você quer se consagrar ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no meu coração, eu lutei e me esforcei para fazer aqui nessa manhã, Pai. E em nome de Jesus, aqui está o teu povo, uma parte da tua igreja que se encontra aqui nesse local, nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada vida aqui nessa manhã, que tem lutado, que tem batalhado. Cada um de nós estamos numa fase, estamos caminhando contigo. A tua palavra diz que nós somos santuários do teu Espírito, que nós somos templo do Senhor, que nós somos habitação do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, vem com tua unção, vem com teu poder sobre cada vida aqui, e que cada um de nós possamos nos consagrar a ti, para viver esse plano, esse projeto que o Senhor tem com cada um de nós. Em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo, confirma no coração de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste. Enche essa casa agora, Senhor. A nuvem de glória, a unção, a presença, o poder do Senhor. Que esse templo, esse santuário, essa habitação do Senhor seja cheia da glória e do poder do Senhor. E nós daremos sempre a ti a honra, a glória por tudo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.